Bom, pessoal, a ideia de hoje é trazer um vídeo falando sobre futuro, mas não simplesmente sobre o futuro, algo que a gente vai alcançar, que a gente vai conseguir chegar de fato, mas sobre os nossos anseios, sobre as nossas preocupações e o porquê que a gente pensa tanto nele. Bom, eu aposto que vocês já se pegaram várias vezes pensando sobre o futuro. Eu mesmo, várias vezes estou, na cozinha, na sala, no quarto e fico imaginando o meu futuro, criando projeções mentais, cenários que nem existiram ainda, ou talvez nem existam de fato, sejam das coisas mais simples, mais banais do dia a dia, como eu preciso pagar aquela conta, ou eu preciso voltar a treinar na academia, ou até assuntos mais complexos, como o que vai ser do meu futuro como pessoa, qual profissão que eu vou ter de fato, será que eu vou conseguir ser bem sucedido naquilo, será que eu vou passar no concurso que eu quero passar, será que eu vou encontrar a pessoa dos meus sonhos, ter filhos com elas e viver felizes para sempre. E todo esse fluxo mental que a gente se pega projetando várias vezes, ele é totalmente natural, ele é inerente do ser humano. Eu tenho certeza que você do outro lado se identificou também. Mas ele tem um motivo de fato, ele tem um porquê existir. E ele está muito mais ligado às nossas características humanas e como espécie. Ele parte inicialmente dos anseios, a gente anseia por ser alguém, por ter algo na nossa vida, por conquistar alguma coisa, por de fato viver o sonho que a gente quer viver. E esse anseio ele está muitas vezes ligado a uma busca por satisfação ou salvação que a gente está buscando. Satisfação de ter algo no futuro que a gente sonha, deseja, o conforto na nossa casa própria, ou salvação como algo de eu preciso me casar porque senão eu não vou conseguir ter os meus filhos e poder criar a família que eu sempre desejo. E isso eu considero a minha salvação da vida. Bom, de qualquer modo eu vejo que sempre que a gente projeta o futuro, a gente projeta a nossa vida, as coisas externas a nós mesmos. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Como eu paro de pensar tanto no meu futuro? Como eu paro de projetar toda hora sobre cenários que nem sequer existiram? E como eu mudo isso? Como eu consigo reprogramar minha mente? Ou talvez atingir alguma emoção que eu preciso atingir para entender que eu preciso estar mais no aqui e no agora. Bom, como primeiro passo eu entendo que a gente precisa se acostumar com a ideia de que a nossa vida nem sempre vai ir para o lado que a gente quer 100%. Que nem todas as situações da nossa vida a gente vai ter um controle total dela, e quando a gente entende isso, a gente consegue ter um discernimento muito melhor sobre a nossa realidade, e esse anseio infinito sobre o futuro e sobre quem nós vamos nos tornar, ele deixa de ser tão relevante no presente. Quando a gente para de deixar um hiperfoco muito grande nas coisas que não têm nosso controle e passa a focar de fato nas coisas que estão no nosso controle, a gente pega totalmente esse piloto automático da vida e traz para a nossa realidade. A gente consegue controlar tudo aquilo que está no nosso controle, e isso que está no nosso controle vai definir uma certa parte da nossa vida, mas não ela inteira. Eu posso dar o meu exemplo nesse caso. Eu sou uma pessoa que sou muito controladora. Não é controladora num sentido ruim, bom, pelo menos eu espero que não, mas controladora no sentido de estar sempre querendo antever uma situação que nem de fato chegou ainda, sabe? Aquela ansiedade eterna que fica na minha cabeça, nas minhas emoções, de que o que será que vai acontecer se eu fizer isso, ou fizer aquilo, ou se eu não fizer nada? O que será que vai acontecer do meu futuro daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Será que eu estou tomando a decisão correta? Sobre qualquer aspecto da minha vida, isso vai trazendo umas inseguranças para o nosso dia a dia, e a gente passa a lidar com essa ideia constante de que o futuro assusta. E me vem muito à tona um caso que aconteceu comigo há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu estava entrando na faculdade, eu tinha recém passado por uma prova de vestibular e tinha me matriculado para engenharia de produção. Só que na época eu lembro que aquele curso de relações internacionais era um dos cursos que eu também estava considerando fazer. Eu lembro que eu fiz o vestibular de engenharia de produção, mas quando chegou na hora de fazer todas as assinaturas da matrícula, a pessoa que estava me entrevistando falou que eu tinha passado para relações internacionais. Eu desliguei totalmente a minha lógica naquele momento, e como eu já estava considerando fazer aquele curso, eu de fato aceitei aquilo. E quando ela reverteu a ideia, ela trouxe o cenário verdadeiro, que na verdade eu tinha passado para engenharia de produção, eu tinha criado já um cenário gigantesco na minha cabeça de trabalhar com relações internacionais e tinha deixado a engenharia de produção de lado. Ou seja,
tudo aquilo que estava no meu controle se perdeu totalmente nessa situação. E durante aqueles breves minutos que eu fiquei com a ideia de que eu ia fazer de fato relações internacionais, eu estava total no controle da situação, e quando alguém tirou esse controle de mim, o meu mundo desabou por alguns minutos, na verdade algumas horas. Eu lembro de voltar para casa bem chateado de não ter conseguido aquele curso, por mais que eu tivesse conseguido entrar na faculdade do curso que eu tinha feito vestibular. Parece meio ilógico, mas quando eu perdi esse pequeno controle, a minha cabeça virou uma bagunça e eu tive um turbilhão de emoções, a maioria negativa no momento. Mas quando eu entendi que o que estava no meu controle foi fazer o vestibular para aquele curso específico que eu escolhi, e eu passei por ele, eu resolvi abraçar a ideia da faculdade e finalizar minha graduação. Um segundo ponto que vai nos auxiliar bastante a deixar um pouco nossa cabeça no presente e menos no futuro é entender que muitas vezes a vida vai nos levar para caminhos que a gente não espera e que as circunstâncias não cabem a nós. Eu sei que essa frase ela pode ser meio ambígua às vezes. Muitas pessoas associam essa ideia de que deixar a vida com base nas circunstâncias é aquela mesma frase de deixa a vida me levar e por isso você não tem que fazer nada, você tem que ficar deitado o dia inteiro e o que acontecer na sua vida vai ser 100% responsabilidade do destino. Você não abraça de fato a sua missão, o seu propósito, você não pega o volante para controlar a direção da sua vida. Mas o que eu trago aqui é uma ideia de autenticidade. É como se eu entendesse que as coisas que não estão no meu controle fossem uma dádiva da vida. A vida nos presenteia todo dia com o destino, que seria essa parte da nossa vida que não está no nosso controle, que não consegue se encaixar nas nossas planilhas de metas, que não consegue se encaixar no nosso calendário, nas nossas tarefas do dia a dia, no curso que a gente estuda, ou seja, qualquer outra coisa. Essa dádiva que a gente tem de viver essa parte da nossa vida que não controlamos, ela tem que ser vista como um presente. Eu aposto que você teve várias vezes na sua vida aquele momento que você planejou e chegou na hora e foi de uma forma totalmente diferente do que você estava esperando e mesmo assim foi algo surpreendentemente bom. Fazendo um pouco mais do paralelo para os casais e os apaixonados que estão me vendo, é como se você se programasse para ir a um encontro com aquela pessoa que você está conversando há um tempo e está rolando uma química, e você pensasse, eu preciso ser perfeito nesse encontro, eu tenho que falar frases mirabolantes, eu tenho que ser a pessoa mais engraçada, divertida, interessante que eu puder ser, e chega na hora você acaba se enrolando todo e você acaba deixando de ser você. E ao mesmo tempo, quando você entrega essa parte do seu encontro para o universo e para de fato entender a pessoa que está do outro lado, se vai rolar a química, você deixa as mãos da circunstância aquilo que você não pode controlar. Você pode controlar a sua aparência, a forma que você fala, se você vai estar perfumado para o encontro, mas não se a outra pessoa de fato vai ter algum despertar de desejo sobre você. Essa autenticidade, esse momento de a gente entender que a vida pode e vai nos surpreender através do destino e através das coisas que a gente atrai conforme a gente vai indo para um certo caminho, é o que torna as coisas cada vez mais leves na nossa vida. A gente passa nesse momento a desligar um pouco o nosso lado racional, e eu sou uma pessoa extremamente racional, então eu falar isso é até um desafio para mim também. Mas quando a gente desliga esse lado racional em algumas partes específicas da nossa rotina, a gente entende que o presente de fato é uma dádiva e a energia que está ao nosso redor vai dizendo a respeito da pessoa que nós mesmos estamos nos tornando, sabe? É aquela velha frase do rio: a vida ela é como um rio, ela flui de inúmeras fontes diferentes e de fontes que muitas vezes a gente nem imagina. A gente às vezes planeja, chega na hora é uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente estava imaginando. Mas cabe muito mais a nós mesmos entender e estarmos abertos a ouvir e enxergar isso de uma forma que consiga nos agregar, de uma forma que a gente entenda que isso é um presente, que o universo, a vida, a circunstância está nos trazendo. O último ponto que eu vejo que auxilia bastante a gente deixar de pensar o tempo inteiro sobre o nosso futuro e planejar inúmeros cenários que não existem é a gente sair dessa dimensão paralela perfeita que só existe na nossa cabeça no exato momento que a gente está pensando nesse futuro e começar a olhar para
única dimensão que existe nesse caso, que é a dimensão real, a dimensão do aqui e do agora. Lembra que eu comentei no começo do vídeo sobre a gente estar seguidamente num cômodo na nossa casa, seja no quarto, na cozinha, e totalmente imerso nesses pensamentos do futuro, e a gente esquece de fato aonde a gente está, o que a gente estava fazendo, e o quão incrível é estar no aqui e no agora. A verdade é que existe um paradoxo muito interessante nisso. Esse futuro perfeito, esse cenário perfeito que a gente cria do nosso futuro, ele nunca vai existir porque ele está no futuro. E o único cenário perfeito que pode e existe é o agora. Então, quando a gente muda a nossa ótica sobre a condição atual que a gente vive, sobre a casa que a gente mora, que muitas vezes não é a nossa casa dos sonhos, ou sobre a roupa que a gente veste, que não é daquela marca que a gente vê o nosso influencer favorito usando, ou ainda o carro que tem na nossa garagem, que não é o carro que a gente sonha em ter, a gente de fato tira o valor do momento presente. É como se a gente desconsiderasse tudo aquilo que a gente ganhou, conquistou da vida até o determinado momento do agora e ficasse só projetando aquela coisa do futuro como se somente tendo aquilo a gente pudesse ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. A visão do caminho ao invés da chegada, ela torna toda essa ideia do presente muito mais atraente para nós. Quando a gente passa a olhar tudo aquilo que a gente tem de conquistas materiais e as pessoas que tem à nossa volta, ou às vezes a gente estando solteiro quando a gente pensa em se casar, toda essa situação atual, presente, ela tem que existir porque ela faz parte da nossa caminhada. Quando a gente dá valor a isso, a gente bota o holofote nisso, a gente valoriza muito mais o momento que a gente está da nossa vida no agora e deixa de ficar alimentando esses pensamentos de um futuro perfeito, com a casa perfeita, o marido ou a esposa perfeitos, que nunca vão chegar de fato. Só vão chegar quando a gente entender que o que a gente tem hoje já é perfeito da sua maneira. É como se o futuro que planejamos tanto estivesse no presente que ignoramos. A gente fica olhando só para frente em todas as conquistas que a gente quer ter, e são legítimas, a gente tem que pensar nisso de fato, mas se a gente fizer esse exercício de olhar um pouquinho mais para o agora e dar valor a tudo que a gente tem, tanto de material quanto das pessoas, nossos amigos, nossa família, principalmente nossa saúde, porque sem ela a gente não consegue fazer muita coisa nessa vida, a gente começa a criar cada vez mais energia positiva, boas vibrações, e um ciclo cada vez mais alimentado positivamente de pessoas e conquistas à nossa volta. Bom, pessoal, essas foram as ideias que eu trouxe para o vídeo de hoje. Eu pensei bastante sobre essas ideias quando eu estava escrevendo o roteiro e eu vejo que esses caminhos eles vão nos direcionando cada vez mais para um presente que a gente precisa e deve abraçar ao invés de um futuro que de fato nunca vai chegar. A gente precisa, aos meus olhos, dar mais valor às coisas que a gente já tem, das conquistas que a gente já conseguiu e especialmente das pessoas e da nossa saúde, porque são esses elementos que vão nos dar força para chegar naquilo que a gente está pensando no futuro o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, curtam, comentem o vídeo também. Do último vídeo eu já consegui alguns comentários novos, eu adorei o feedback de todos vocês e a ideia, como eu sempre falo, é crescer cada vez mais o canal e esse contato com vocês aí do outro lado me alimenta positivamente de uma maneira que vocês não têm ideia. Espero que cada vez mais consiga transparecer essa ideia para vocês. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem adicionar os favoritos também e se inscrever no canal, fiquem à vontade e até o próximo vídeo. Valeu!